sabia que os portugueses sabem mais sobre os brasileiros do que os brasileiros sabem mais sobre os portugueses? Pois é, se você pretende um dia conhecer Portugal ou morar em Portugal, que é um país o qual abre as portas para a Europa, ou seja, um passo para você viajar França, Portugal, Espanha, Inglaterra. Não esqueça que existem diferenças. Isso você já sabe. Entretanto, tome muito cuidado ao chegar em Portugal com algumas palavras que para os portugueses podem ser ofensivas e algumas palavras, quando faladas em Portugal, para o brasileiro podem ser ofensivas. Então, tome muito cuidado, porque é diferença cultural, choque de cultura. Não tente jogar as suas palavras como sendo a correta, a deles como sendo errada, porque são situações totalmente diferentes. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que aqui no Brasil, em algumas regiões, a palavra rapariga ela tem uma conotação pejorativa, ou seja, ela pode ser um palavrão quando se refere a uma moça, quando se refere a uma garota. Porque em Portugal, a rapariga nada mais é do que feminino de rapaz. Então não estranhe quando alguém na rua, em qualquer parte de Portugal, for falar com uma garota, chamar ela de rapariga, porque aquilo ali é a coisa mais normal do mundo. Enquanto no Brasil se tornaria até uma ofensa. Da mesma maneira, falar moça em Portugal pode ser considerado pejorativo. E é interessante que no Brasil a palavra moça é comum. Normalmente a gente fala garota e assim por diante. O mesmo se dá quando você for fazer pequenos trabalhos em Portugal, ou seja, trabalhos que sejam temporários, que sejam pequeninos. Você jamais vai dizer em Portugal que vai fazer um bico, porque fazer um bico em Portugal significa prostituir-se, fazer biscates, ou seja, prostituir-se. Ele não tem a conotação, fazer um bico não tem a conotação de fazer um trabalho pequeno. Prefira dizer que você vai trabalhar um período pequeno, ao invés de você dizer que vai fazer um bico. Outra coisa que é interessante é injeção na bunda. Bunda é uma palavra de origem indígena e no Brasil bunda está relacionada às nádegas. Então, injeção na bunda. Aqui no Brasil fala dessa maneira. Lá em Portugal fala-se pica no cu, porque pica no cu é picada, né? Ou seja, a injeção ela dá uma picada. E lá o sinônimo de cu refere-se à bunda inteira, às nádegas e não ao ânus, entendeu? Então, quando você ouvir a pessoa falar pica no cu, né, ela teve uma picada no cu, não leve isso pelo tom pejorativo brasileiro, porque lá é a coisa mais natural do mundo eles dizerem que a pessoa levou uma injeção na bunda, né? Só que eles estariam falando levou uma picada no cu, ok? Então, preste bem atenção. Quando você for para Portugal, tenta ao máximo aprender as expressões faladas lá para não cometer nenhum equívoco, né? Não cometer nenhum erro e você se dar bem junto aos portugueses, ok? É isso aí.